Então, para você que usa ali o Basic do Office e não tem SharePoint na sua empresa, dá uma olhada nisso aqui. Talvez possa te ajudar. Já vou falar da novidade da Microsoft, o Microsoft Loop, uma ferramenta que veio para concorrer com o Notion. Se você não conhece, assiste esse vídeo, porque hoje eu vou destrinchar um pouco dessa ferramenta, dar algumas dicas de como utilizá-la, mostrar como habilitá-la e também vou dar uma dica de por que não usá-la por enquanto, pelo menos se você utiliza o Microsoft Office ou o Microsoft 365 no modelo que eu recomendo, que é por equipe, que é por time, tudo bem estruturado e organizado de forma consolidada e sob gestão da empresa, e não sob gestão das equipes. Eu sou o Carlos Pires e hoje o assunto aqui é essa novidade, que saiu agora em 2023, depois de 2 anos de divulgação sobre esse novo produto. O Loop é uma ferramenta que veio para competir com o Notion. O Notion é uma ferramenta que tomou o mercado, assim, muita gente vem utilizando. É uma ferramenta muito boa. Tá ali naquela linha de Trello, de Miro. O Gira nem tanto, que é uma coisa um pouco mais avançada, mas é aquela mesma ideia do Trello. É uma ferramenta simples, com uma cara um pouco mais amigável e que traz uma visão estruturada para solucionar um problema específico de forma muito ampla. O problema que o Notion resolve é gestão e compartilhamento de informação. Então o que ele é? Nada mais do que uma plataforma que você acessa, pode criar suas páginas, ele é baseado em páginas, muito parecido com o SharePoint, né? E lá dentro das páginas você pode ir criando subpáginas, você pode ir criando elementos dentro da página e a partir desses elementos você pode ir compartilhando com terceiros. A mesma coisa é a ideia do Looping. Qual a diferença do Looping para o SharePoint? O SharePoint, ele tem dentro dele uma gestão de arquivos, de documentação baseada ali na estrutura do OneDrive. Ou seja, você cria um SharePoint, ele cria um OneDrive e dentro desse OneDrive, né, você salva os arquivos e ele vai se compondo ali dentro. O Looping não. Ele é como se fosse um OneNote. Ele é um arquivo que é gerado dentro do seu OneDrive e ali dentro desse arquivo você vai fazer algumas gestões de informação, você vai fazer gestão tanto de informação quanto de compartilhamento. Você pode gerenciar projetos, você pode gerenciar um estudo, por exemplo, eu quero fazer uma análise de um determinado assunto e eu quero que todo mundo colabore ali dentro. No final das contas, é uma ferramenta colaborativa. É basicamente uma ferramenta colaborativa baseada em site similar ao Notion. Mas sem mais delongas, vamos conhecer ela na prática? Eu fiz alguns testes aqui, coloquei isso aqui é meu Loop, então tem uma prévia aqui dele, criei 2 workspaces. Como que ele é distribuído? Em espaço de trabalho. Aqui vem o primeiro problema. Os espaços de trabalho aqui não são compartilhados com os espaços de trabalho da Microsoft. Lembra que eu sempre falo, por exemplo, se você está aqui dentro do seu... Deixa eu entrar aqui dentro do Planner. Se você está aqui dentro do Planner e olha para os espaços de trabalho aqui, esses espaços de trabalho, se você vier aqui no seu OneDrive, aqueles mesmos espaços de trabalho que estão lá, também estão aqui no acesso rápido, por exemplo, a gestão de dados. Aqui, gestão de dados é uma pasta que eu tenho, que está compartilhado com a minha equipe. Se eu vier aqui nos meus arquivos de gestão de dados, os mesmos arquivos que eu tenho aqui, a mesma estrutura que eu tenho aqui, eu tenho aqui dentro. Se eu vier no meu Hub Planner e vier buscar, aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas se eu buscasse aqui somente o que está dentro de gestão de dados, eu conseguiria gerenciar meus planners por aqui. Se eu tivesse, por exemplo, dentro do meu SharePoint, a mesma coisa ia acontecer. Tanto os meus forms quanto os meus SharePoint. Isso aqui todo mundo já está ciente, eu sempre falo disso aqui. Então, se eu falo de gestão de dados aqui, esse SharePoint de gestão de dados está integrado a essa gestão de documentos de gestão de dados, que está integrado a esse canal de gestão de dados, e que se eu vier aqui no Forms, aí nem vai logar, então nem vai entrar. Se eu viesse aqui no Forms, eu poderia pegar os forms desse gestão de dados. Então, tudo é muito interligado. Qual o primeiro problema do Looping para mim? Se você entra aqui, você tem workspaces que não estão integrados ainda com o SharePoint. Você não pode criar um workspace dentro de um SharePoint desses e você não pode ainda vincular um workspace do SharePoint, do Office 365 em geral, aqui dentro. Então ele está separado, ele está num ambiente de pessoas. Ele não está no ambiente de bibliotecas do SharePoint. Mas ok, você pode criar quantas páginas e componentes você quiser. Vamos entender como é que funciona as páginas dos componentes workspaces. Vamos em etapa. Primeira coisa,
Workspace. Workspace são espaços de trabalho. Dentro do Workspace, você pode criar essas páginas. E dentro dessas páginas, então você pode vir aqui, eu quero criar uma nova página. Ele é baseado em páginas. Eu quero uma página de planejamento. Ele te dá alguns modelos aqui, ele vai criar uma página de planejamento. E dentro da página de planejamento, eu posso criar uma subpágina. Essa subpágina de planejamento aqui, eu posso falar que ela é de notas de uma reunião. E aqui dentro de notas de uma reunião, eu posso criar mais uma subpágina e falar que é o resumo de um projeto. Então, eu posso ter o Workspace, que são vários. Dentro dele eu posso ter páginas. E dentro da página eu posso ter subpáginas. Ou seja, aquela mesma estrutura do WBS ou do EAP, né? A estrutura analítica de projetos. Você pode ter subpastas. Perfeito. Depois disso aqui, você pode compartilhar. Qual o primeiro problema que eu vejo aqui que eu recomendo vocês tomarem cuidado? Se eu compartilho esse componente aqui, essa página, por exemplo, eu quero pegar essa página aqui e eu quero compartilhar esse espaço de trabalho aqui. Aqui eu tô com uma conta minha, eu quero ver se, deixa eu ver, membros desse espaço de trabalho. Aqui eu já tenho outras pessoas nesse espaço de trabalho. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa página. Quer ver? Vamos fazer mais fácil. Peraí, essa página aqui é minha nova. Não era pra ter mais ninguém aqui dentro, não. Vamos aqui na minha outra conta, que eu deixei ela aberta aqui de uma vez, só pra gente dar uma olhada. Vamos pegar o loop aqui. Aqui, eu tô com o Carlos Pires Consultor. Não sei se dá pra vocês verem aqui que é uma conta diferente da conta que tá aqui, que é a minha conta de gestão do Microsoft 365. Aqui, tá vendo? Eu tenho o Training Space, que é uma área... Ótimo, tá, pronto. Tá vendo? Nós dois estamos aqui no Training Space. Ou seja, quando eu compartilho espaço de trabalho, perfeito. Eu compartilhei tudo, a pessoa tá aqui dentro, ela vai ter acesso a tudo. Dá para gerenciar e compartilhar esses componentes específicos? A gente tem que verificar. Eu posso ver se eu consigo vir aqui. Não dá. Me parece que não. Então, quando você compartilha o espaço de trabalho, todo mundo vai trabalhar aqui dentro. Ou seja, você pode trabalhar como espaço de trabalho uma área, uma equipe, um setor, um projeto. Tem várias possibilidades. O que seria lindo se isso aqui tivesse interligado ao SharePoint? Ou seja, eu tenho uma área de trabalho de acordo com a equipe. Que aí eu teria uma equipe lá, por exemplo, de gestão de dados e teria o próprio looping dela. Ainda não é possível. Então, tudo que eu crio aqui é possível eu compartilhar com todo mundo. Ou seja, se o Carlos vier aqui e criar uma nova página de resumo de projeto, quando eu vier aqui, ela também está aqui para outra pessoa. Se essa pessoa vir aqui, nessa página de resumo de projeto, incluir um novo componente, só uma dica, / te dá a opção de incluir componentes, lista de tarefas, teste, e aqui eu vou colocar para o Carlos essa tarefa. Beleza? Quando eu vier na minha conta aqui do Carlos, você vai ver que a tarefa está aqui para mim. Então, é um painel colaborativo. Se eu determinar uma data, a data vai aparecer aqui e ele me mostra onde a gente está trabalhando. Então, primeiro ponto, estrutura. Lembrando, o Workspace eu compartilho com todo mundo. E aí eu tenho as páginas. Problema que eu vejo aqui, eu posso pegar essa página e compartilhar esse componente com um outro espaço de trabalho. Por exemplo, eu posso vir aqui e falar que eu quero colocar ele no espaço de teste? Posso. Vamos colocar aqui o Carlos. Aqui, vamos colocar que eu estou aqui agora, eu vou para dentro do teste. Quando eu venho aqui dentro, tá vendo? Planejamento de projetos. Se eu fazer aqui, ó, teste, alteração. Se eu fizer um teste, alteração aqui no nome dela, quando eu vier, deixa eu ver qual que eu compartilhei, planejamento de projetos. Resumo, Workspace, acho que era essa daqui. Aqui, ó, planejamento de projetos, essa mesmo. Quando eu venho aqui, ele mudou o nome automaticamente. Qual que é o problema que eu vejo aqui que tem que tomar muito cuidado? Se o Carlos, no Workspace Teste, vem cá e coloca uma nova subpágina aqui embaixo, resumo de projeto, vamos colocar aqui o nome subteste, porque eu coloquei ela dentro do Workspace Teste, tá vendo? Quando eu venho aqui nesse Workspace, ela não aparece aqui, entendeu? Então, se eu crio ela aqui dentro, eu compartilho o Workspace e eu crio uma subpágina dentro desse Workspace, ele não compartilha ela com o Workspace pai, mãe, não sei como que seria o melhor nome. Se é o Workspace pai, se é o mestre, se é o superior. Mas a questão é, você tem os Workspaces e você pode pegar uma página de Workspace e compartilhar com outro. Mas se você faz isso, as subpáginas dentro dessas páginas compartilhadas não são novamente compartilhadas. Então aí já fica um pouco caótico. Então não estou gostando muito dessa questão de compartilhamento por enquanto. Mas vamos entender agora aqui dentro como é que ele funciona. Entendeu? Vamos lá, retomando, estrutura básica. Entendi que tem Workspace, entendi que ele pode ser compartilhado, entendi que aqui dentro eu trabalho por páginas, que as páginas têm subpáginas, e as subpáginas podem ser compartilhadas com o limitador
das subpáginas das páginas compartilhadas. Quando eu venho aqui, vou colocar duas questões básicas que você precisa saber. Primeiro, dei uma barra, ele vai te dar algumas opções. Você pode colocar uma lista de tarefa, uma tabela de votação, você pode ter algum comunicado, você pode citar uma pessoa, você pode colocar rótulos, você pode ir montando uma página e até trazer questões de outros aplicativos, que eu acho que com o tempo vai acelerar. Você pode trazer coisas do Gira e do Trello aqui por enquanto. E aí tem a questão aqui, né, de estrutura de site. Outra coisa importante, se você colocar o arroba, você pode tanto citar pessoas quanto buscar arquivos. Então se eu buscar, deixa eu ver se tem algum arquivo que chama pasta. Aqui, por exemplo, uma pasta de trabalho. Não sei onde é que ela está. Cliquei aqui, ele vai me mostrar essa pasta de trabalho que ele encontrou em alguma área de alguma estrutura do meu site, né? Então assim, ele buscou lá dentro dos sites que eu tenho compartilhado, né, das bibliotecas, e achou esse arquivo que eu posso ir lá e clicar e conseguir abrir ele diretamente. Ou eu posso vir aqui, colocar a barra e trazer, por exemplo, eu quero igual eu tinha visto ali, uma lista de tarefas. E eu posso falar que essa lista de tarefas, Carlos, teste, posso vir aqui e adicionar para o Matheus, por exemplo. Essa lista do Matheus. Adicionei aqui essa lista do Matheus, coloquei uma data para ele. Perfeito, essa lista está aqui disponível. O que eu posso fazer? Eu posso transformar isso aqui em um componente. Isso é um ponto importante. Ele aqui dentro, ele está com uma parte desse componente aqui. Que isso aqui é um componente, tá vendo? Se você vier aqui, você pode compartilhar o componente do looping. Eu posso vir aqui e falar que esse é um subcomponente. Então ele vai criar um componente específico para cá que eu posso compartilhar de forma separada. Eu posso copiar ele aqui, vir aqui dentro do meu Teams, chamar, por exemplo, o Matheus. Ou posso chamar até outra pessoa, nem precisa ser o Matheus. Eu posso vir aqui e, por exemplo, vamos pegar aqui, eu posso vir no marketing, colocar esse componente. Na hora que eu enviar, ele envia o componente como um todo. Esse é um ponto, é uma possibilidade. Mas lembra que eu falei que os componentes podem ser criados dentro do seu próprio OneDrive, quando ele não está dentro da plataforma do próprio Looping? Aqui dentro, já do Teams, você pode vir aqui e buscar uma tarefa, um componente que você vai criar. Então, por exemplo, agora eu quero criar uma lista, um rastreador de progresso. Eu criei ele aqui, teste, falo que é do Carlos. Progresso em andamento, a data é essa. Aí você pode colocar outros pontos aqui, você pode criar novas colunas. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer aqui. Mas isso aqui seria o básico. Enviei esse componente, beleza. Ele vai mandar esse componente aqui. Só tem o Carlos Pires aqui dentro agora. Ele me mostra quem está compartilhado, eu consigo ver com quem está compartilhado, quem tem acesso. Só que eu só consigo mandar isso em site pessoal. Se eu vier no chat da equipe, em chat pessoal, se eu vier no chat da equipe, eu já tenho um problema. Por exemplo, eu estou aqui na equipe geral da ProRestado. Se eu venho aqui, eu não tenho looping aqui. E não adianta tentar buscar, ele ainda não está habilitado. Tá vendo? Tem outros loopings aqui. Então ainda não tem essa opção. Onde que ele está habilitado? Somente em chat de pessoa para pessoa. Quando eu crio esse componente aqui, aonde está esse componente? Esse componente está dentro do OneDrive. Vamos ver se a gente consegue ver ele aqui. Teste, rastreador. Beleza. Ele está aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Abrir o local que você mencionou. Ele está no chat, ele está no meu e-mail, né? Eu quero adicionar ele a um workspace específico. Eu posso vir aqui, ver se ele vai me permitir aqui. Ele vai me perguntar em qual workspace que eu quero colocar ele. Vou colocar ele no Training Space. Ele vai para o Training Space. Quando eu vier para o Training Space, tá vendo? Ele virou uma página. Eu posso vir aqui nessa página, eu posso copiar esse componente. Quer ver? Deixa eu só ver se vai funcionar aqui do jeito que eu quero. Posso vir aqui dentro. Eu quero pegar uma subpágina da subpágina da subpágina. Deixa eu ver se ele vai conseguir colocar. Viu? Ele consegue colocar esse componente aqui dentro. Então, se eu vier aqui dentro e fazer uma alteração nele, automaticamente, quando eu vier aqui no Teams, a alteração tem que estar aqui. Entendeu? Aí, por exemplo, a Eveline, ela está citada, mas ela não tem acesso. Aí eu tenho que adicionar ela. Beleza. Conceder acesso, ela passa a ter acesso a esse componente. Mas aonde esse componente está ao final das contas? Na realidade, esse componente está aqui dentro. Eu fiz ele pela conta do Carlos Pires. Então, eu quero a conta do Carlos Pires. Meu OneDrive rastreador. Tá vendo que ele apareceu aqui? Ele está dentro do meu OneDrive. Então, não é tão simples de entender essa questão do looping ainda. Pelo que eu entendi, o looping, até fazer um desenho aqui no Mind, como funciona em resumo geral o looping. Beleza. Vamos resumir o looping em dois grandes grupos de possibilidades. Eu tenho o workspace e eu tenho componentes. Dentro do workspace, eu vou trabalhar aqui dentro com componentes. E esses componentes têm várias possibilidades, mas eles são a um primeiro nível
páginas. E dentro dessas páginas, eu posso trabalhar com componentes, que podem ser várias coisas. Então aqui, eu estou no workspace, aonde? Até eu colocar aqui, ó. Estou dentro do loop. Eu estou dentro da página do loop. Agora, eu posso buscar esse componente em outros lugares? Eu posso buscar dentro do Teams. Eu posso buscar ele dentro do Outlook. Eu posso buscar ele dentro do Planner. Posso buscar ele em vários locais. Mas lá dentro, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com componente. Esse componente aqui, ele está a esse nível aqui. Agora, aonde isso aqui é salvo? Tudo isso aqui está salvo onde? Local. Está salvo dentro do próprio looping. É uma ferramenta. Ele salva lá dentro do próprio looping esses workspaces. E esses componentes? Eles salvam no OneDrive da pessoa. Pessoal. Então eu posso ir lá no Teams, criar um componente, só para pegar um exemplo aqui para vocês verem. Esse componente aqui eu criei ele dentro do Teams. Tá vendo? Tá criado dentro do Teams. Então ele é um componente aqui dentro. Até reduzir ele bastante. Esse componente aqui dentro, eu posso compartilhar ele a que nível? Eu posso vir aqui no meu looping, a nível de workspace, que é uma coisa que eu posso compartilhar. Workspace é isso aqui. Então eu posso compartilhar como? Se eu entrar no Workspace e pegar o Workspace em si, dentro do Workspace eu tenho o quê? Eu tenho as páginas. Deixa eu pegar as páginas aqui para a gente poder tangibilizar. Entrei no Workspace. Isso que eu estou chamando de páginas, mas na realidade são componentes. Lembre-se disso. Então eu estou chamando aqui de páginas só para facilitar o entendimento de vocês. Então aqui dentro eu tenho o Workspace, está aqui os Workspace. Dentro do Workspace eu tenho componentes, que são páginas, e dentro das páginas eu tenho os componentes finais, que são o quê? Aqui dentro eu tenho dois tipos básicos de componentes, só jogar para cima. Eu tenho esses componentes aqui dentro, que são as barras. Esses componentes, eu posso ter esses componentes aqui, beleza? Agora, esse componente como página, esse componente aqui página, eu posso compartilhar esse componente? Posso, eu posso vir aqui e copiar ele. Eu posso vir aqui no Teams e falar, olha, eu quero mandar esse componente aqui para o marketing. Qual que é a questão? Ele vai mandar a página inteira, tá vendo? Tudo que está aqui dentro. Então, lembre-se, a página é um componente formado por outros componentes. Essa é a estrutura do looping. E ele está integrado com quem? Com o Teams. A primeira coisa que a Microsoft vai fazer, a maioria das coisas, é integrar com o Teams. Porque ela quer que você use o Teams como intranet. Entendeu? As pessoas pensam muito, eu quero fazer a intranet lá dentro do SharePoint. Não, a Microsoft quer que você use o Teams. Porque ela quer centralizar tudo aqui dentro. Então, muito tempo atrás eu fiz uma chamada na Microsoft, muito tempo mesmo, estou falando coisa de 2017, 2018, mais ou menos, 18, 19. Eu fiz uma chamada e fui conversar com uma pessoa do atendimento, aí como é uma coisa muito complexa, subiu para engenharia, e lá na engenharia eu conversei muito com o engenheiro da Microsoft, e no final ele falou, Carlos, olha, pelo que a gente entende aqui interno na Microsoft, a ideia da Microsoft como um todo, a estratégia, é colocar o Teams como a central de gerenciamento de todas as outras ferramentas. Olha para isso. Beleza, entendi mais ou menos aqui, Carlos, como é que eu uso o looping. Aí agora é a sua imaginação. No momento, talvez até antes, mas no momento que eu entender que o looping está integrado com o SharePoint e com as bibliotecas, eu venho aqui na hora e faço um vídeo de como usar isso aqui, porque tem muita coisa. Gestão de projetos, gestão de tarefas, comunicação. Pequenos projetos, hoje você pode utilizar o próprio subsite do SharePoint. Mas se você não precisar usar o subsite, puder usar isso aqui como um sistema de gestão de tarefas, se eu conseguir trazer aqui para dentro as mesmas tarefas que eu gerencio lá no Planner, na hora que eu colocar isso aqui e ver aqui lista de tarefas. Por quê? Deixa eu pegar uma lista de tarefas aqui, olha, que já foi criada. Se eu pegar essa lista de tarefas, deixa eu ver se eu conseguir ver aqui, e eu quiser verificar essa lista de tarefas no Planner, é possível, ele gera ela. Eu testei ela aqui recentemente. Aqui, ó. Não, acho que ele começou pelo chat. Deixa eu ver se eu consigo ver ele aqui pelo Planner. Aqui, ó. Acho que é aqui, aplicativo de tarefas. Se eu quiser abrir no Planner, eu consigo ver. Então, as mesmas tarefas que eu posso colocar aqui no Planner e puxar dentro do SharePoint, eu posso colocar lá. Tá vendo? Ele vem até com um loops file. Então, é possível ir adicionando as coisas aqui dentro, compartilhar com o looping. Então, assim, tem muita possibilidade. A gente precisa realmente entender como utilizá-lo da melhor forma. E, principalmente, planejar a melhor forma de utilização. É a parte mais relevante. Planejar a melhor forma de utilização. Senão as pessoas vão utilizar isso aqui de uma forma muito solta, muito ampla, e eu não sei se vai ser o melhor caminho. Deixa eu até fazer um teste aqui, ver se ele é mais rápido nesse sentido. Por aqui ele cria mais rápido lá no... Ele cria mais rápido se você criar lá dentro do looping, trazer para cá, do que criar aqui e mandar para o looping. Então, assim,
tem que entender realmente toda a estrutura, todas as possibilidades e não sair criando coisas do nada, tá? Mas agora, Carlos, como é que eu faço para ter acesso? Não é tão simples. Se você vier aqui, eu até deixei já pronto aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver onde que tá. Aqui, ó. Se você entrar no site do Looping hoje, até usei uma outra conta que eu tenho aqui, da Microsoft, essa conta carlospires, carlos@carlospires, que é um site que eu uso para verificar no geral as questões da Microsoft. Se eu vier aqui dentro dessa conta e tentar acessar o Looping, o que ele vai me falar? Eu não estou habilitado. Se eu quiser solicitar a habilitação, ele vai mandar para essa tela aqui, ó, que ele vai falar, habilite para todo mundo. Você pode até habilitar por aqui, pode vir aqui, salvar, habilitar. Ele vai habilitar, ele vai pedir 90 minutos para fazer essa habilitação, mas não basta somente isso. Você vai ter que vir nessa área de configuração aqui da Microsoft, que é configuração.office.com. O que tem nessa área? Você vai criar aqui em personalização, você vai vir em gerenciamento de políticas, você vai pedir para criar uma nova política. Existe uma política que eu já comecei a criar para todos os usuários. Você pode pegar essa política e aproveitar ela. Então você não precisa mudar muita coisa, caso você já tenha. Dentro de política, você vai pesquisar Looping. Você vai ter que configurar 4 tópicos. Primeiro, a criação e a visualização de Loop Workspace no Looping. Ou seja, eu posso trabalhar dentro do Looping. Aí você vai habilitar no Windows, no Mac, em iOS. Que é basicamente Web, iOS e Android. Mac aqui que eu falei, na realidade, ele são outras questões de plataforma, mas não tem ainda o aplicativo para o Mac, eu acho. Mas você vai colocar Windows, Mac, iOS, Android e Web. Você vai habilitar também a criação e visualização de arquivos no Microsoft Apps para trabalhar com o Looping. Depois você vai permitir a visualização e a edição de Planner, que é aquilo que eu acabei de mostrar. Depois a criação e a visualização de Looping dentro do Outlook. Foi um ponto que eu não mostrei, mas ele notifica, ele habilita lá dentro do Outlook. O meu Outlook aqui é do Mac, então acho que não está habilitado tudo ainda. Mas ele te dá uma opção de visualizar através do Looping aqui dentro. Mas não vai ser tão interessante a gente trabalhar com isso aqui agora, não. Melhor vocês primeiro conseguirem habilitar. Então cria a política, salve essa política, avança que você vai conseguir o Looping habilitado. Então, primeiro passo, acessar a página, pedir para desbloquear o Looping como administrador, entrar na central de configurações, criar uma nova política de usuário para todos os usuários ou para os usuários que você quer que use o Looping, habilita tudo isso, volta para dentro do Looping e começa a trabalhar. Lembrando que tem o Workspace, dentro de Workspace tem páginas, que páginas são componentes, você pode criar subpáginas e componentes dentro das páginas e você pode compartilhar isso em vários locais ou você pode ir dentro do Teams, criar isso e compartilhar dentro do Looping. Lembrando somente aquele pequeno detalhe que eu falei. Se você compartilha um componente específico, componente página, ele não compartilha subpáginas desse componente página. E ali você vai ter um problema caso você espere que isso faça. Por exemplo, eu vou criar um projeto aqui e todo subprojeto todo mundo vai ter acesso lá no outro Workspace. Não vai. Se você compartilhar com a pessoa o Workspace, ela tem acesso a tudo. Se você compartilhar uma página com outro Workspace, ela não terá acesso. Então isso tem que ter um certo limitador. Cria políticas, fala pro pessoal, somente até 3 níveis. O único nível que pode ser compartilhado entre Workspace é o último nível. E aí você começa a organizar as coisas, tá? Vou ficando por aqui, porque já tá bem tarde. Eu parei para fazer esse vídeo agora, porque eu tive um tempo, porque eu achei que era bem interessante falar um pouco sobre esse assunto do Looping. A ferramenta vai ser muito interessante, eu acho que ela vai vingar. O Looping, ele tá no misto ali entre SharePoint, entre uma visão de Notion. Eu aposto nele, principalmente se a Microsoft vincular ele aos workspaces do SharePoint. Aí sim, com certeza ele vai vingar. Tenta habilitar lá, ver se a Microsoft disponibiliza para você poder utilizar. Eu estou usando apenas para compartilhar com vocês aqui, passar a questão do conhecimento. Não é nosso modelo de gestão, não é nosso modelo de ferramentas. Não é necessário que você utilize tudo que a Microsoft disponibiliza para você. Lembre-se de uma frase mágica que está nesse livro aqui, ó. Vantagem competitiva. Você não está em vantagem competitiva, está no outro. Uma coisa assim do Michael Porter, que é estratégia é você definir o que você não vai fazer. Como que eu trabalho na Projeto? É Workspace dentro do SharePoint, que é estruturado dentro do Teams. Então, todos os meus Workspaces estão dentro do Teams. Eu não trabalho com Workspace, eu não trabalho com SharePoint sem Teams. Já decidi uma coisa que eu não vou usar. Eu não trabalhava com Wiki, eu trabalhava somente com OneNote. Já era uma coisa que eu tinha decidido não usar. Eu não uso Kaizala, eu não vou usar. Por enquanto, eu não uso o Yammer, que agora é o Engage.
mas para alguns clientes eu recomendo. Então, decida o que você precisa, decida o que você vai utilizar e que faz sentido para o seu negócio. Aqui, quando a gente traz essas questões, a gente está pensando em gestão, a gente está pensando em planejamento. E como sempre, a gente também está pensando em contabilidade estratégica. Isso aqui pode ser muito útil para você gerenciar projetos, fazer gestões de pequenas estruturas, pequenos projetos, pequenas iniciativas dentro da sua operação. Ou se você tem uma operação um pouco menor e quer gerenciar de forma mais simples, tem um time mais startupizado e você está acostumado a usar o Notion, aqui talvez seja um bom caminho para você começar a estruturar a sua empresa. Agora, ferramenta com EAP, modulada, com compartilhamento e com a questão de colaboratividade que existe aqui dentro do Looping, o céu é o limite. Você pode fazer o que você quiser aqui dentro, assim como eu falo no SharePoint. Você pode gerenciar o que você quiser. Vantagens, você pagando o Office 365, você já tem o Word, Excel, PowerPoint, que são ferramentas extremamente consolidadas, extremamente robustas, e você pode gerenciar elas aqui dentro. O OneDrive, você nem precisa partir para o SharePoint. Para quem? Dica final aqui, qual é a dica mais importante? Se você não tem as licenças do SharePoint, que são licenças maiores, e você quer trabalhar com um modelo similar ao SharePoint, isso aqui vai resolver para você perfeitamente. Então, para você que usa ali o Basic do Office e não tem SharePoint na sua empresa, dá uma olhada nisso aqui. Talvez possa te ajudar. Eu vou ficando por aqui, como sempre, falando de gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. Eu sou o Carlos Pires. Se você quiser saber mais sobre o nosso dia a dia de consultoria, você tem duas opções. Uma, agora tem o giro diário, o giro semanal, né, que eu faço vídeo todos os dias falando sobre a vida de ser consultor, que está aqui no YouTube, você pode acompanhar, então não se esqueça de se inscrever, dá o like, compartilha com alguém que você acha que pode ser interessante esse material e não se esqueça de marcar o sininho lá para você ser notificado dos novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, então até a próxima.